Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Em entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença, Marcelo Rebelo de Sousa confessa que continua preocupado com a lentidão da justiça em Portugal. Na saúde, um grupo de 44 personalidades apresentou esta segunda-feira uma proposta para uma nova lei de bases da saúde. Falamos de cultura. O Ministério da Cultura anunciou ter cessado as funções da Diretora-Geral das Artes, Paula Varanda. População e autarcas criticam a gestão do Parque do Douro nos seus 20 anos. E para terminar, falamos de política internacional. Itália ainda sem governo. São então estes os temas que temos hoje para análise segunda-feira. Comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente, tal como disse, por falar de Marcelo Rebelo de Sousa e analisar a entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença. Começamos por falar na justiça. Marcelo Rebelo de Sousa diz aqui que é uma justiça que está preocupada com a lentidão da justiça em Portugal, assim é que é. Olá Helena, faço votos que tenham tido um feliz dia da mãe, assim como todos os telespectadores. E começando por esta frase de Marcelo Rebelo de Sousa, retirava aqui quase que o resumo dos principais focos da entrevista. Ele toca na justiça e a justiça está na calha. Está na calha está na calha porque há aqui dois, tem vindo a público alguns casos que vinculam a altas figuras, que foram altas figuras do Estado, e ao mesmo tempo também a própria banca, altos líderes da banca também estão neste momento a par com a justiça. Agora, é importante dizer aqui duas coisas. A primeira é que a justiça faz-se investigando. Portanto, o processo de investigação, a questão, não sei precisar se eventualmente é falta de meios, falta de recursos, é falta de inspectores, se eventualmente é falta de relação, de comunicação entre os vários os organismos que investigam e os que julgam, mas o que é certo é que há aqui que um processo é de facto moroso, um processo moroso. Por isso há que afinar. E aí, o Presidente da República, aí eu partilho da opinião dele que de facto é necessário que a justiça seja mais célere. Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos passar por cima de tudo e mais alguma coisa, condenando ou julgando por vezes as pessoas que possam estar inocentes devido às acusações. Isto, por um lado, relativamente à lentidão da justiça. Por outro lado, eu acho que é importante também retirar desta entrevista mais alguns aspectos. O primeiro é o que concorda com o aumento do salário mínimo, mas não alinha no exagero em loucuras, e então prefere seguir até a própria promessa do Governo, que é os 600 euros de salário mínimo. Ora, também há outro aspecto que se retira desta entrevista, que não é menos importante, e segue a lógica dos aumentos da função pública. Ou seja, também, apesar de reconhecer que a função pública teve, devido às dificuldades económicas que o país teve no âmbito da Troika, é de facto uma classe que já há uns anos consideráveis que não tem qualquer tipo de aumento. Mas também aí nesse ponto também não foi longe, ou seja, que não vê isso como uma prioridade, até porque entende ele que a questão do investimento, e agora vamos bater digamos, na questão principal que a Helena até realçou, que é a questão da saúde. A questão da saúde. De facto, quando Marcelo Rebelo de Sousa demonstra aqui esta preocupação com a saúde, de facto a justiça em Portugal é lenta. É lenta. E cara, também assim o podemos dizer. A questão de ser cara, eu acho que é fácil de resolver. Ou é mais fácil de resolver. Agora, lenta, acho que é mais difícil. É preciso haver aqui uma grande, na minha opinião, é preciso haver aqui uma grande reestruturação da justiça, mas isso tem que haver aqui um acordo alargadíssimo dos partidos, e tenho algumas dúvidas que eventualmente seja fácil ao alcance. Agora, levando para eu acho que o pilar a questão principal desta entrevista tem a ver com a questão da saúde. Marcelo Rebelo de Sousa diz, e muito bem, que nos últimos anos o investimento na saúde tem sido praticamente residual.
E porquê é que eu digo que tem sido residual? Tem-se limitado apenas a pagar despesas de correntes, vencimentos, contratos de manutenção, etc. Medicação, funcionários, ora, é por aí. O investimento que me refiro estamos a falar em tecnologia, estamos a falar em ampliação dos hospitais, estamos a falar em renovação dos mesmos, estamos a falar em acompanhamento do quadro técnico, tendo em conta o número de doentes que cada vez Portugal tem, porque se nós aumentarmos a esperança de vida, quer dizer que nós vamos viver mais tempo. Se vamos viver mais tempo, a probabilidade de se ficarmos mais vezes doente, também vai aumentar. Ora, e o investimento este investimento que o Presidente da República fala, e bem, foi colocado para segundo plano. Ora, é urgente, e também daqui a bocadinho vamos debater um assunto que também está relacionado, que pode ser que impulsione esta necessidade, que é o investimento no Serviço Nacional da Saúde. E esse investimento é crucial porque qualquer cidadão, independentemente de ter poucos ou muitos recursos, mais aqueles que têm poucos recursos, o direito à saúde é um bem essencial. É um bem essencial. E quando nós reunimos as condições dia após dia, cada vez há uma série de iniciativas e campanhas e até pedagogia para que nós tenhamos uma alimentação mais saudável, temos hábitos físicos mais saudáveis, para que possamos viver mais tempo. Logo, o Estado, através do Sistema Nacional de Saúde, tem de estar preparado para isso. E o que se tem notado é que nós temos visto edifícios, hospitais, com uma degradação considerável, em que as condições em que os doentes estão em plenos corredores, onde nem sequer os tratamentos adequados são praticados. Por isso, aí o Presidente da República toca aqui em aspectos cruciais, que é o aumento do salário mínimo, até os 600 euros, a questão da justiça, que tem de ser debatida e haver aqui um acordo mútuo alargado para que a justiça diminua o poder de resposta e o terceiro aspecto, um terceiro pilar, é de facto a saúde. É preciso haver um investimento na saúde o mais urgente possível. Marcelo Rebelo de Sousa tocou também no assunto da descentralização. Eu acho que a descentralização, se vier a ser estruturada de uma forma em que seja financiada, porque não basta só passar para as câmaras o ónus da competência, o ónus da responsabilidade. É preciso fazê-la seguir com o financiamento. Se estiver salvaguardado e estiver garantido, eu estou convencido que a descentralização vai dar um impulso enorme nos municípios e nas regiões. Porque aí o Presidente da República fala, de facto, a esse nível, que a aposta nas competências, na delegação de competências, no chamado poder de proximidade, é urgente. E acho que temos aqui uma oportunidade, e ele realça esta oportunidade. Agora é preciso, como é óbvio, que a negociação dos próximos fundos europeus, que ele próprio também refere nesta entrevista, que teve uma má partida, com uma proposta apresentada pela União Europeia, com uma diminuição considerável dos fundos, é preciso negociar bem, porque verbas e investimentos desta natureza, nomeadamente na centralização, são fulcrais, inclusive na saúde, ou seja, os municípios com a descentralização podem perfeitamente assumirem gestão e manutenção de edifícios como, por exemplo, o centro de saúde, que são equipamentos de apoio de proximidade que as pessoas podem perfeitamente, em uma grande parte de atendimento médico, recorrer sem ter que ir para as urgências dos hospitais, entupindo muitas das vezes as próprias unidades. Por isso, é fulcral
que se invista e é fulcral que a descentralização avance e aí o Presidente da República faz uma referência e bem haja... E diz satisfeito também com o acordo alcançado entre o Governo e o PSD nessa matéria? Vê-se satisfeito por esse acordo, como também se vê satisfeito em ter tido o PSD para que o plano estratégico fosse aprovado apesar de todas as vozes críticas do Bloco de Esquerda e do PCP, e o PSD aqui não deixou passar nenhuma das moções. Agora, é importante, e acho que se retira daqui, que há um ambiente político minimamente estável, em que o nosso país vive dias económica, financeiramente, com valores muito positivos, mas deixa a ressalva. E aí, esta ressalva, que eu acho que é o que se retira digamos, de uma chamada de atenção, ou seja, dizendo que eu sou o Presidente da República, se eu tiver que pôr a minha posição, eu imponho. Foi dizendo que o Orçamento de Estado é para ser aprovado, seja pela esquerda, pela direita. Um dos pontos também que focou. Exatamente, ou seja pela esquerda, seja pela direita, seja pelo centro, ou seja, ele não quer saber como. É necessário ser aprovado. É necessário, é obrigatório que seja, até porque seria egoísmo da parte de algum idealismo político as pessoas estarem preocupadas só com o seu eleitorado ou com os seus resultados eleitorais e não pensarem no eleitorado, que esse sim é que conta, que é o orçamento tem de ser aprovado. Caso não seja aprovado, aí o Presidente da República diz claramente que, se reparar desde o seu exercício, é a primeira vez que ele põe esse cenário. Caso não seja aprovado, estão reunidas as condições para convocar eleições. Ora, o país, neste momento, e também é outro assunto, vamos falar aqui sobre um outro país, que precisa de tudo menos eleições. Neste momento precisa de tudo menos eleições. Precisa, como ele diz na entrevista, estabilidade política, muito bem, Helena, e precisa de outro aspecto que é referido na entrevista, que é de uma grande oposição, de uma boa oposição, uma oposição firme. Para quê? Para que a oposição? Porque um governo governa bem se mentalmente tiver uma oposição firme, uma oposição credível. Ora, e neste momento o Presidente da República quis dar claramente que há uma oposição, essa oposição, sim senhora, tem que se opor ao que tem que opor, mas também tem que aprovar, tem que apoiar quando tem que apoiar. O Orçamento de Estado, ele foi claro, ou é ele aprovado, se não é aprovado, vê aqui um cenário de eleições antecipadas. Eu estou convencido que o Orçamento, ou de uma maneira ou de outra, será aprovado. Muito bem. Manuel António Ribeiro, depois então de termos aqui analisado a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, uma entrevista então dada ao Jornal Público e à Rádio Renascença, passamos agora para outra questão, falamos de saúde. E falamos precisamente de um grupo de 44 personalidades que apresentou hoje uma proposta para um novo sistema de saúde aberto e centrado nas pessoas. Como é que podemos analisar esta proposta destas 44 personalidades? Repare, o sistema de saúde tem que ser centrado nas pessoas, ponto final. Portanto, a questão do aberto, a questão da amplitude, essa é uma questão de debate. Como funcionar, que estrutura, que relação pode existir nos vários sistemas de saúde, o privado, o público e até o social, este manifesto, eu acho que realça esta relação dos três pilares da saúde, o público, o privado e o social, aqui um peso fundamental da Santa Casa de Misericórdia, mas é preciso relacionar estas três entidades para que o resultado final foi o que disse a Helena, e muito bem, que é, no fim, é as pessoas. As pessoas é que é digamos, o foco, as pessoas é que precisam que este modelo resulte. Só que qual é a questão que se coloca? É esta complementaridade entre estes três organismos. Eu até acho que é possível e até acho que eu até diria, até já existe, não é? Porque o Estado tem uma relação com a Santa Misericórdia, tem com o tecido privado, o setor privado da educação, da saúde, já existe só por si. Só que há aqui uma questão que é como financiar isto. Esta é que é a questão.
Ora, nós temos vindo a público excelentes parcerias público-privadas, nós temos visto boas parcerias com a questão social, com as entidades sociais que cooperam na saúde, temos visto grandes, aliás, é longínqua a relação entre o Estado e a Santa Casa de Misericórdia, mas como é que o Estado consegue financiar e proteger este sistema. Este é o grande desafio. Nós temos figuras consideráveis que assinaram este manuscrito, nomeadamente Pagão Félix e Carlos Filhais, o Presidente da Caritas, o Eugênio Fonseca, mas não me assusta que, de facto, possamos fazer esta relação de forças numa lógica de se eu tenho um hospital privado nesta área, não preciso construir um público ao lado. Se eu tenho um hospital público que me dá a resposta, não preciso estar a construir um privado ao lado. Se eu tenho uma unidade social que me cobre uma área com uma determinada especialidade, não preciso estar a construir um privado ao lado. Ora, há que rentabilizar estes recursos e depois ser eficiente, torná-los eficientes, porque um dos grandes problemas na saúde, a meu ver, é o desperdício. Há muito desperdício, tem que haver uma gestão, porque quando o dinheiro é pouco e não sobra, algo fica aqui para trás. Mas não, António Ribeiro, tem que haver também aqui esta complementaridade que é falada nesta proposta entre serviço público, privado e setor social? Tem de existir, porque se não existir, nós vamos estar a sobrecarregar um dos setores, por exemplo, neste caso o Serviço Nacional de Saúde, e depois vamos não dinamizar o setor privado, que está em expansão e verdade seja dita, com condições que não tem, muitas das vezes, que em algumas partes, não digo em todas, mas em algumas partes do país, a saúde, o Serviço Nacional de Saúde não chega. E o privado pode perfeitamente fazer preencher essa lacuna. Mas é importante como é que se vão comunicar, como é que se vão financiar para que este modelo funcione. Nós entramos em vários hospitais públicos, aliás, grande parte, para não dizer a maioria, para não dizer a total dos hospitais privados construídos nos últimos anos, têm qualidades de atendimento fabulosas. Aliás, as unidades são consideradas a nível da Europa uma das melhores unidades de saúde privada da Europa. Não é em vão, porque também são recentes, muito bem. Mas falta aqui haver esta tal complementariedade entre o Serviço Nacional de Saúde e entre o público e o privado e o social. Está aqui lançado o desafio. Acho que é uma grande iniciativa para um debate que deverá ser sério, sem grupinhos e sem grupos, e com um único objetivo, como diz aqui um dos subscritores, o documento, o antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, João Silva, que refere que o sistema deve ser fechado, deve ser inclusivo e deve ser direcionado para as pessoas. Este é um princípio. Não, António Ribeiro, vemos que de facto em 2017 a saúde teve aqui um aumento de greves na ordem dos 70%. Como é que podemos analisar estes números? É de facto um reflexo de que algo não está bem? É verdade, é um reflexo de facto que a saúde precisa ser revista, um modelo, porque nós temos técnicos que com as greves vão trazendo a público uma série de inconformidades, quer em questões até de operacionalização, querem também até de condições dos próprios doentes. Ora, isto é preciso ser limado, é preciso ser analisado. Aliás, isso e até reclamar até em questões de instalações. Há instalações hospitalares, nós tivemos aqui falamos há bem pouco tempo na unidade de pediatria de São João, que está há 10 anos para ser construída. Ou seja, tem que haver este investimento, e este é um investimento saudável, este sim é um investimento saudável, é um investimento crucial para qualquer desenvolvimento de qualquer sociedade, qualquer país
país que se queira caracterizar como desenvolvido ou em desenvolvimento tem de ter um Serviço Nacional de Saúde pleno, um Serviço de Saúde que funcione bem. As pessoas não podem estar meses à espera de uma operação. É um ser humano, não estamos a falar de um carro que está parado em casa e nós vamos de transportes públicos, ou vamos de bicicleta, ou vamos a pé. Estamos a falar de um ser humano que precisa ter uma consulta e tem uma consulta, o médico pede para fazer exames, vai buscar os exames e depois está meses à espera de marcar uma nova consulta para mostrar esses exames. Quando, passado esse tempo todo, até pode ser tarde para o próprio doente. Por isso isto tem de ser corrigido, tem de ser alterado. Eu diria que a justiça de facto é um pilar de desenvolvimento de qualquer sociedade, mas a saúde é mais importante ainda do que a justiça. Não digo que não seja, mas é preciso dar um destaque à saúde, porque estamos a falar da vida humana, e a vida humana tem que ser tratada em tempo útil. O tempo útil, se o Serviço Nacional de Saúde não responde, o tecido público não responde, o tecido privado tem que responder ao tecido social. Muito bem, Manuel António Ribeiro, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos de cultura. Não é um tema novo. Sexta-feira o Ministério da Cultura anunciou ter cessado as funções da Diretora-Geral das Artes, Paula Varanda, por perda de confiança política. Eu diria, nós já falamos aqui uma série de inconformidades na atuação de muitos públicos, muitas figuras e muitas pessoas que exercem os cargos políticos e depois... Muito rapidamente, Manuel António Ribeiro. E depois são nomeados para os cargos e esquecem-se das suas obrigações. E neste caso é mais um caso, ou seja, é alguém que desempenhava funções numa determinada entidade que, ao ao ser nomeada para a Diretora-Geral das Artes, teria que automaticamente tinha de suspender o seu exercício. Não o suspendeu, há aqui uma incompatibilidade, o Ministro, a meu ver, e bem, só tem uma coisa a fazer, mas, senhores, perante isso, não me comunicou, não me informou, perde, digamos, a confiança política e daí a sua demissão. Não vejo nenhuma, não vejo porque não o ser, mas é lógico que nos próximos dias haverá mais capítulos sobre esta demissão. Falamos agora do Douro. Falamos das populações e autarcas que criticam a gestão do Parque do Douro nos seus 20 anos. Há motivos para estas críticas, Manuel António Ribeiro, e em que é que estas críticas são sustentadas? Eu acho que o Parque do Douro deveria e poderia ter uma outra abordagem, uma outra leitura, uma outra projeção. E vamos tocar num assunto que falávamos há um bocadinho, que tem a ver com a descentralização. Eu espero e estou convencido que casos como este do Parque do Douro, com a descentralização, haja uma outra forma de gerir o território. Porque nós, cada vez mais, vamos ter, e com a era digital, nós vamos ter que cada território vai ter que tratar do seu território. Cada território vai ter que dinamizar o seu território. Cada território vai ter que projetar e promover o seu território. E que os territórios que não o fizerem vão ficar para trás. Ponto. Isto é um caso. Ou seja, dinamizar o seu território é dinamizar o seu espaço geográfico, literário, cultural, económico, financeiro, desportivo, gastronómico, etnográfico, etc. Ora, há um potencial enorme. E nós temos aqui um caso em que lutas para ali, casilhas para acolá, e não há uma aposta crucial numa área, numa zona onde o potencial é enorme. Aliás, isto é visto e visualizado em todo o mundo, é admirado por todas as pessoas que visitam e no fundo, parece que não atinge o patamar de elite, o patamar de topo que todos nós queremos. Qual é a minha interpretação? Cá está. Uma nota rápida. Cá está. É a descentralização, penso eu, que pode ser uma forma, uma mais-valia para dinamizar todo o território. E os territórios vão ser dinamizados por as instituições que os representam. Muito bem, Manuel António Ribeiro, passamos agora para o nosso último tema. Falamos de política internacional, agora sim falamos de Itália, que está ainda sem governo, e o Presidente da República italiano ameaça nomear um governo técnico se não se conseguir formar uma maioria parlamentar. Eu acho que a Itália é um país
que é vítima, entre aspas, digamos, do populismo que existe em grande parte dos que estão a emergir, e estes movimentos que estão mais preocupados com a sua promoção e a sua vida pública e esquecem-se digamos, de que há um país para defender. Eu aqui, uma nota muito breve, que tem a ver com, eu não vejo alternativa, muito dificilmente o Presidente da República de Itália não terá uma outra alternativa senão nomear um governo técnico. Não estou a ver. Até porque aqui a questão que está em cima é quesilhas e zangas entre... O que poderia aqui haver era uma coligação entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrata, o que não se verifica até o momento. O que não se verificou, já não se vai verificar, e depois aqui havia uma possibilidade de uma ligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Forza Itália, só que os dois líderes não se dão um com o outro, recusam-se a aceitar uma última nota, Manuel António Ribeiro. O Berlusconi como primeiro-ministro, e isto vai ser arrastado. O Presidente da República, bem, como não há entendimento, vai partir para a solução que eu acho que é de imposição, não é a mais desejada, mas é preciso urgentemente que a Itália tenha um governo. Muito bem. Manuel António Ribeiro, terminamos então o nosso espaço opinião hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para Boa a semana. semana. Obrigado, igualmente. Da política nacional à política internacional, foi mais um espaço opinião hoje com Manuel António Ribeiro. Eu regresso amanhã.